Turma, boa noite, paz em Cristo. Estamos aí fazendo a nossa aula final de homilética. Estaria colocando alguns complementos para somar todo o nosso conteúdo que foi ministrado nesse mês de maio, os complementos que nós colocamos juntamente com o material da instituição. Pois bem, essa última aula aí nós vamos colocar e vamos falar sobre alguns complementos e a conclusão da aula. Vamos falar sobre as ilustrações que são usadas nos sermões. Pois bem, ilustrar significa iluminar, elucidar, esclarecer, adornar com estampas ou gravuras, tornar claro mediante um exemplo ou exemplos. Ponto. É bem sabido que a ilustração em relação à pregação é o mesmo que a janela representa para a casa. Além de embelezar a mensagem, facilitará a compreensão. A ilustração desperta a atenção do ouvinte, tornando o sermão mais atraente. Provérbios 25:11. Este texto tem muito a ver com o emprego de ilustrações oportunas. Jesus, o mestre por excelência, fez uso abundante de ilustrações em suas mensagens. Diz que 2/3 dos ensinamentos ministrados pelo Senhor Jesus foram realizados através de histórias e parábolas. O mestre usava fatos para lançar luz sobre uma verdade ou um dever e tornar as coisas do céu compreensíveis às pessoas na terra. Continuando aí sobre as ilustrações, nesse próximo slide, colocamos e destacamos aí alguns princípios básicos quanto ao uso das ilustrações no sermão. Primeiro, use pertinente ao assunto no momento oportuno. Segundo, devem ser bem claras e inteligíveis. Terceiro, devem ser verdadeiras, ter credibilidade. Mateus 5:37. Devem ser memorizadas e não lidas. Caso contrário, perderão a sua força. Quanto ao tempo, deverão ser curtas e longas. Nunca use em demasia, ou seja, várias em um sermão. Devem ser interessantes. Ok? Então estão aí alguns princípios que nós precisamos considerar. Na introdução do sermão, a ilustração serve especialmente para captar a atenção dos ouvintes. No corpo do sermão, que é a argumentação, é de grande utilidade para manter o interesse, segurar a atenção e aliviar o cansaço. Então nós observamos aí a importância das ilustrações e esses princípios básicos devem ser considerados quando usarmos as ilustrações, ok? Próximo, complementação, vamos falar um pouquinho sobre o culto e sobre a sua direção. A finalidade do culto é adorar a Deus, exaltar o seu santo nome e dar testemunho do seu poder. É um santo propósito e, para que tudo ocorra sem perturbação, para tanto, existem algumas condições tais como: primeiro, reverência; segundo, consciência do crente; terceiro, cuidados especiais. Ok? Então, basicamente, nós temos essas condições para que o culto se desenvolva da melhor maneira possível. O culto e sua direção. Leitura bíblica. Normalmente, o culto começa com uma oração intercessória. Em seguida, a igreja canta 2 ou 3 hinos, para depois ser feita a leitura bíblica devocional. A passagem bíblica
deve ser bem selecionada para inspirar devoção e piedade. Aconselha-se, para esse fim, salmos, provérbios, trechos dos evangelhos, das epístolas e do Apocalipse. A leitura exige firmeza de voz e clareza e expressividade. Irmãos, quando eu falo aqui do culto, eu não estou criando nenhuma regra, entendeu? Aqui são alguns pontos, não quer dizer que a igreja tem que seguir isso aqui. Cada igreja tem a sua liturgia, né? Mas os elementos que compõem o culto, os elementos básicos, geralmente não mudam muito, né? De igreja para igreja, ou melhor, de denominação para denominação. Sim, às vezes as ordens são diferentes, né? Como diz a regra, a ordem do fator não altera o produto. Próximo slide. Vamos falar sobre os hinos no momento do culto, né? Os hinos devem ser selecionados criteriosamente. Hinos são para louvar ao Senhor. Sejam cantados apenas aqueles que realmente sirvam a este fim. O modernismo merece cuidados especiais do ministro do Evangelho, para que se evite a introdução daquilo que não é sagrado no culto. Chamamos isso de fogo estranho no altar, de acordo com Levítico 10:1. Então, assim, observamos que a diferença da música cristã sacra para a música mundana está justamente na letra. Então, o que vai diferenciar e o que vai determinar os hinos predominantes na hora do culto é justamente essa letra, né? A letra é fundamental para que nós possamos entender se esse hino está louvando a majestade do Criador. E aí eu destaco aí alguns pontos importantes a considerar com relação aos hinos. A escolha tem que ser prévia, né? Escolham-se os hinos de preferência antecipadamente. A improvisação pode ser prejudicial. Quem nunca ouviu, né, aquela frase, irmãos, eu não ensaiei, mas é para Jesus Cristo e eu vou cantar. Então, essa fala, ela não é uma fala que deveria ser feita na hora de louvarmos a Deus. Claro que eu não estou aqui criando regras, existem exceções, mas nós temos que estar atento a isso. Segundo, de acordo com a mensagem. Sempre que possível, devem estar de acordo com a pregação. Um hino bem cantado pelo coral, conjunto, departamento ou a igreja, ao final da mensagem, sobre o mesmo assunto, é muito edificante e fortalece o sermão. Terceiro, quem deve pedir os hinos? Não é aconselhável pedir à congregação que escolha os hinos, pois podem estar fora do assunto da mensagem ou propósito da reunião, ou não serem bem conhecidos da igreja. Ok? Então fica aí essas dicas. Volto a dizer, irmãos, não estou criando regras. Cada igreja tem a liberdade de agir conforme a sua liturgia. São apenas algumas complementações que nós estamos passando para os amados irmãos. Continuando ainda sobre o culto e a sua direção, a oração pública. A oração pública é parte integrante importantíssima do culto. Merece toda a atenção. Quando alguém for orar, o ambiente deverá estar preparado. Não permita que pessoas fiquem andando, conversando, dando sinais durante o tão sagrado dever. Qual é o assunto da oração? O assunto da oração pública deve ser definido e específico. Em todas as orações, deve-se orar pela igreja local. E a ordem. Na oração pública, deve-se obedecer uma certa ordem, evitando-se, contudo, o formalismo,
O fervor do povo não deve abafar a voz do que estiver invocando o nome do Senhor. Fervor, sim. Gritaria, não. E mais fervor não é volume de voz, é sentimento. A igreja sente quando você está orando com fervor, mesmo que sua voz seja normal. Próximo slide. O culto e a sua direção, nós vamos tratar agora da parte da duração do culto. A duração do culto cristão tem sido variada, de acordo com a época, denominação e objetivos. Nas grandes cidades, os crentes enfrentam, além de trabalho intenso, as dificuldades de trânsito e transporte, a necessidade de tempo para que haja participação de todos, tais como conjunto, coral, banda, orquestra, testemunhos, visitantes, pregação da palavra. Daí serem necessárias umas 2 horas de culto. Há dirigentes e pregadores que se satisfazem com mensagens curtas de 15 a 20 minutos. É lamentável. O sermão pode ser mais longo. Se for expositivo ou textual, a duração média do sermão, à vista do exposto, é de 30 a 50 minutos, podendo chegar a 1 hora. Então, novamente, eu quero dizer aqui, irmãos, é uma dica, são aconselhamentos, né? Para nós termos pelo menos um norte com relação à duração de um culto e de uma mensagem. Falando agora sobre, né, essas 4 palavras: sermão, palavra, saudação e testemunho. Sermão é a mensagem principal do culto. Então vimos aí, dependendo do sermão, no mínimo 20, e aí durando 1 hora ou até mais. Vai ficar muito a critério da denominação. E quando a gente fala assim, vamos ouvir o irmão X com uma palavra. Essa expressão usada normalmente quando quer se referir a um mini sermão. É de pequena duração. Não se pode determinar o tempo, mas não deve passar de 10 minutos, ok? Vamos ouvir agora o irmão Y com uma saudação. A saudação é o ato de cumprimentar a igreja, o auditório. Pode ser acompanhada da leitura de um pequeno texto da Bíblia. Ponto. Não deve passar de 5 minutos. E vamos ouvir agora o testemunho da irmã Maria. Testemunho é o anúncio de um benefício recebido do Senhor ou de princípio de fé. É um depoimento de alguém que recebeu grande favor da parte de Deus. Ok? Então, assim, o sermão, o testemunho, melhor dizendo, deverá ser estabelecido um tempo pelo dirigente ou pelo pastor. Aconselhamento é que, primeiramente, o pastor ou o dirigente do culto ouça esse testemunho, primeiramente, para depois ter uma noção de tempo e de palavras que serão usadas a pessoa que irá dar o testemunho. É apenas um aconselhamento, ok? E por fim, chegamos aí à conclusão. São as minhas últimas palavras em agradecimento a vocês por terem participado dessas aulas. Esperamos ter contribuído aí e somando para que os irmãos possam adquirir um melhor conhecimento. Lembrando que a homilética é uma disciplina prática. Deverá ser praticada e quanto mais praticarmos, melhores nós seremos, ok? Através desse estudo, procuramos expor de uma forma cuidadosa, sistemática e em linguagem fácil os vários conceitos e indicações dos princípios técnicos para a preparação e entrega da mensagem do Evangelho. Abordamos mecanismos essenciais para todos aqueles que são chamados para o ministério da pregação, sem esquecer-se da dependência da pessoa do Espírito Santo.
Entendemos que a pregação é a forma mais expressiva de disseminar o Evangelho de Cristo e ocupou lugar central no ministério terreno de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Tenha aí um bom final de aula. Que os irmãos possam tirar proveito, possam rever as aulas na medida do possível. E eu quero agradecer a participação de todos e o carinho que todos manifestaram com relação a nossas aulas. Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer a cada dia. Amém.